E hoje teve a operação da Polícia Civil denominada Cadeia SA, que prendeu 17 criminosos em várias cidades aqui do estado. Eles são acusados de negociar roubos de cargas e até mesmo dentro dos presídios. Escutas telefônicas interceptadas pela Polícia Civil com autorização judicial revelaram que 9 traficantes comandavam crimes de dentro de presídios. Os traficantes negociavam com comerciantes cargas que eram roubadas, como de celulares, que geravam recursos para a compra de armas e munições. 2 de 9, 2 de 40 e as 16 de 12. Entre celulares e dinheiro apreendidos, o que mais chamou a atenção foi um estatuto de uma facção criminosa, que, entre outras coisas, pede liberdade, justiça e respeito. Isso foi apreendido dentro de uma cela em Jericinó. A gente ainda vai analisar esse estatuto, ver a profundidade dele, no sentido de ver a importância dele para uma investigação, mas demonstra ali que existem regras de comportamento, inclusive para os criminosos. A operação Cadeia SA aconteceu em diferentes pontos do estado, como o bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na região metropolitana, além de municípios próximos como Rio Bonito e Maricá. No interior, os policiais estiveram em Campos dos Goitacazes e Macaé, no norte do estado, além de Nova Friburgo, na Serra. Ao todo, 17 suspeitos foram presos. Entre eles estão Jonathan de Souza, o Nenzinho, que cumpria medidas cautelares com tornozeleira eletrônica, mas havia quebrado o equipamento. E Leonardo Pires dos Santos, o Peixe, especializado em roubos de carros. Estas escutas mostram como o bando agia para conseguir os veículos. Tu tem sinete no teu? Tenho. Vai ter que chegar lá hoje, vai ter que ir lá em São Gonçalo para poder pagar o carro. Já é suave. E até que é para deixar no mundo parar. Que situação, né? A polícia prendeu um homem acusado de executar uma estudante de 26 anos em maio desse ano na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Nilton Pereira, conhecido como Neném, foi preso nesta manhã por agentes da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário. Ele estava na casa de um parente e resistiu à prisão. Acabou sendo baleado e está sob custódia no Hospital Moacir do Carmo. Ele é acusado de envolvimento na morte de Marcela de Souza Oliveira, de 26 anos. De acordo com a polícia, Nilton foi quem efetuou o disparo que matou a estudante. Ele estava foragido do sistema penitenciário desde 2017. Tinha 10 passagens pela polícia, 3 por homicídio. Ele já demonstrou ser um indivíduo violento. Numa primeira investida da Polícia Judiciária, ele reagiu e conseguiu escapar. E na manhã de hoje, quando a nossa equipe chegou ao local, fez o cerco e abordou, ele também reagiu, disparando 3 tiros na direção dos nossos agentes, vindo a ferir um dos nossos agentes de raspão no braço. O corpo da estudante foi encontrado no dia 2 de junho, dentro de um rio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Marcela estava desaparecida há quase uma semana, depois de sair da casa do namorado, no bairro Vila de Cava, uma área rural de Nova Iguaçu. Ela, segundo as investigações, teria sido morta durante uma tentativa de assalto por se recusar a entregar o celular aos criminosos. E foi através do aparelho da jovem que a polícia conseguiu chegar ao outro homem envolvido na morte de Marcela. Moisés Amorim, de 18 anos, foi preso dias após o crime na Junta Militar de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, enquanto fazia o alistamento obrigatório. Ele havia postado a foto do celular de Marcela numa rede social e usava o nome de Tiago Santos para fazer as negociações. E a seguir, a fila do emprego. Centenas de pessoas se candidatam para trabalhar na Rio Star, a maior roda gigante da América Latina. A filha do bicheiro Maninho, Xana Garcia, foi baleada quando chegava em um shopping no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste aqui da cidade. A gente traz agora o Marcos Lacerda, que está ao vivo direto da rádio Band News FM 90.3. Boa noite, Lacerda. Quais são as últimas informações em relação a esse caso? Olá, Natasha, boa noite a todos. A Polícia Civil está trabalhando com a hipótese de homicídio, mas não descarta nenhuma outra possibilidade. A gente observou nas imagens e também conversando com policiais civis de que quem atirou
contra a Xana Garcia utilizou apenas uma fresta do vidro e estava de luvas, de acordo com a Polícia Civil. E esse carro que foi utilizado no crime, a placa está clonada também, de acordo com a delegada Adriana Belém, o que dificulta um pouco mais as investigações. A Xana Garcia está internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge e a Polícia Civil espera que nas próximas horas consiga colher algum depoimento ou de familiar ou da própria vítima, que ainda se recupera, o estado de saúde dela é estável. A gente lembra que em 2017, o irmão dela, o Miro Garcia, de 27 anos, foi assassinado depois de ter sido sequestrado também na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os sequestradores pediram uma recompensa de R$100 mil, que foi pago, mas, no entanto, o Miro acabou sendo assassinado. Horas depois, o carro dele foi encontrado queimado. Natasha. Obrigada, Lacerda, pelas suas informações. Em Resende, no sul fluminense, um homem acusado de participar da morte de um policial militar em um posto de gasolina foi preso. Quem vai trazer as informações agora é a Juliana Neves. Boa noite, Juliana. Boa noite, Natasha. O suspeito preso é Alex Lopes da Silva, de 30 anos. Ele foi identificado no decorrer das investigações da Polícia Civil de Resende e foi preso na noite de segunda-feira. Alex é apontado como um dos 5 homens que estariam envolvidos na morte do sargento da PM, Alexandre Balbino Silva, de 44 anos. Balbino foi morto a tiros em um posto de gasolina no dia 18 de setembro. Na ocasião, ele estava de folga e foi surpreendido por criminosos armados que chegaram no posto já atirando contra o policial. Ele chegou a se defender e trocar tiros com 3 homens, mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do crime logo levaram a Polícia Civil a descartar a hipótese de tentativa de assalto e começar a trabalhar com a suspeita de execução. O delegado responsável pelo caso informou à imprensa que acredita que o crime tenha sido encomendado por chefes do tráfico de drogas da região. O sargento Balbino era lotado no 37º Batalhão, que fica em Resende, e era um agente bastante conhecido, principalmente em Volta Redonda, que é uma cidade próxima onde ele residia. O Disque Denúncia está divulgando, desde o dia do crime, um cartaz oferecendo uma recompensa de R$5 mil para quem souber informações sobre os criminosos. Lembrando que um outro suspeito acabou morto num confronto com a polícia um dia depois do assassinato do sargento. Natasha. E olha só, gente, o programa Marcha pela Cidadania e Ordem vem sendo prejudicado com desfalques de pessoal. O projeto, que é coordenado pela Secretaria Estadual de Governo, vinha contando inicialmente com a parceria da Prefeitura, mas há quase 2 semanas, guardas municipais e garis da Conlurb não são vistos nas ações. A repórter da Rádio Band News FM, Francine Augusto, vai trazer os detalhes. A parceria entre Governo do Estado e Prefeitura da cidade do Rio com o programa Marcha pela Cidadania tem deixado a desejar. De acordo com o secretário de Governo Cleiton Rodrigues, há pelo menos 10 dias, os agentes da Guarda Municipal e também funcionários da Conlurb, que antes acompanhavam as ações em diferentes pontos da cidade, não estão mais participando. Em alguns casos, de acordo com o Governo do Estado, quando encontrado lixo em algum canto, como na orla de praias de Ipanema, Copacabana, por exemplo, a viatura da própria Polícia Militar tem transportado esses resíduos, uma vez que a Prefeitura não tem mais auxiliado durante essas ações. Esses agentes já percorreram locais como a Praça General Osório. Nossa equipe esteve por lá e pôde observar a presença de moradores em situação de rua. Estivemos também no Jardim de Alá, por lá conseguimos observar a marcha apenas com servidores e funcionários do Governo do Estado, assistente social, também Polícia Militar, Civil, agentes do Detran. E aqui na Praça do Lido, em Copacabana, nenhum guarda municipal. Está prevista uma reunião nos próximos dias para saber se a Prefeitura volta ou não a auxiliar o Governo do Estado nesse projeto. E olha só, gente, atenção para quem usa o transporte público. Os antigos cartões expressos do Rio Card vão deixar de ser aceitos a partir de amanhã no metrô. Quem possui o bilhete pode realizar a troca em um dos pontos do Rio Card, mas em todas as estações das linhas 1, 2 e 4. Um grupo de ciclistas foi surpreendido, vejam só, ao encontrar uma espuma branca e muito densa na praia do Sudeste, em Cabo Frio, na região dos Lagos. Nós procuramos um oceanógrafo para explicar melhor sobre esse fenômeno.
Essa espuma, ela é resultado da fricção de compostos que são produzidos por microalgas. E essas microalgas excretam algumas substâncias orgânicas, tá, que com a fricção do vento, e aí principalmente esse vento que ocorreu nesses últimos 2 dias com a entrada da frente fria, tá, provavelmente promoveu a formação dessas espumas, né? Mas não é uma espuma perigosa que possa ser tóxica ou que possa causar qualquer tipo de problema, e também não é resultado de uma poluição por detergentes também. Parecia neve, né? E olha só, gente, uma fila se formou em frente à roda gigante do Porto Maravilha. Mas não era porque a atração já está funcionando, não. São candidatos a vagas de emprego no local. Antes das 7 da manhã, a fila já estava assim, gigante. Essas centenas de pessoas acordaram cedo para se candidatar a uma vaga para trabalhar na maior roda gigante da América Latina. Algumas nem dormiram. Chegou que horas aqui? 7 horas da manhã, 7 horas da noite de ontem. 7 horas da noite de ontem. Dormiu aqui? Tentei dormir, não consegui dormir direito. A dona Miriam, 64 anos, estava toda animada. Aos 16, trabalhou na roda gigante do extinto Tivoli Parque da Lagoa. Está desempregada há 3 anos, desde quando o teleférico do Morro da Providência foi desativado. Estou tentando, que eu estou desempregada, não estou aguentando mais ficar em casa, sempre gostei de trabalhar. A expectativa é de que a roda gigante inaugure na primeira semana de dezembro. Ao todo, 80 empregos diretos e indiretos serão gerados. Candidatos que moram aqui na região da Gamboa terão prioridade no processo de seleção. A roda gigante, batizada de Rio Star, foi construída num terreno de 2.500 metros quadrados. Tem 88 metros de altura e 54 cabines climatizadas com capacidade para 8 passageiros cada uma. Nós temos a Praça Mauá já consolidada, aqui a região da Gamboa com a nossa Rio Star, e isso vai fazer com que esse desenvolvimento, chegando até a rodoviária, se potencialize a partir do funcionamento desse empreendimento. Boa sorte aos candidatos. E depois do intervalo, você vai conhecer os novos trens do Corcovado que começam a operar amanhã. A gente volta já já. Entrou hoje em vigor uma lei que vai facilitar quem quer trocar de operadora de telefonia por má prestação de serviço. O Fernando Davi vai explicar na reportagem. Atualmente há mais linhas de telefone do que habitantes no Brasil. São 228 milhões de usuários e também de motivos para reclamação. Você está andando uma ligação e de repente a ligação foi embora e você fica falando sozinho. O meu, no caso, o sinal fica ruim no metrô. O serviço de telefonia que esse condomínio contratou nunca funcionou direito. Foram 5 meses de dor de cabeça até conseguir cancelar. É demorado o atendimento, aí gera um protocolo, depois de muito tempo você consegue falar com a atendente e você também consegue um outro protocolo, né? Já não é mais o mesmo protocolo, então você vai fazendo um jornal de protocolos. Uma nova lei deve facilitar a vida de quem quer mudar de operadora sem pagar multa, mesmo dentro do prazo de fidelização previsto em contrato, em casos de insatisfação com o serviço. O texto que está valendo no Rio inverte o chamado ônus da prova, isso é, não é mais o consumidor que vai precisar comprovar a má prestação do serviço, são as operadoras que terão que demonstrar que estão entregando tudo aquilo que prometeram. Agora, com a nova lei, tem que estar expresso a cláusula que a má prestação de serviço ou descumprimento da oferta, o contrato pode ser rescindido sem multa, independente de prazo de fidelidade. O PROCON vai registrar a reclamação, vai notificar a empresa e a empresa que vai ter que comprovar que está prestando um serviço regular. Vai ser bom. O consumidor, né, ele é que gera a funcionalidade dessas empresas. Então vai caber a essas empresas provar que o consumidor vai estar errado, está mentindo, está enganando, não está cumprindo com as suas obrigações, como o pagamento das suas contas em dia. E eu acho que a coisa vai inverter, né? Agora quem vai ter dor de cabeça são eles, né? Tomara, né? Mas olha só, apesar dos deputados e do próprio PROCON afirmarem que a regra fluminense pode sim ser aplicada em todo o país, a Anatel informou em nota que só a União está autorizada a legislar sobre telecomunicações e que, por isso, vai avaliar a situação aqui do Rio.
De um ponto turístico para outro, a gente fala agora dos novos trens do Corcovado que começam a operar amanhã. Foram mais de 40 anos subindo e descendo a estrada de ferro mais famosa do Brasil. Por pouco, o trenzinho do Corcovado não superou o seu Joaquim no quesito tempo de casa. O gerente de manutenção começou a trabalhar aqui em 1971, poucos meses depois da chegada da terceira geração dos trens. Os dois viram de perto diversas figuras históricas, como o Papa João Paulo II, que visitou o Cristo em um dia nublado como este. Eu lembro também que na hora que ele chegou lá em cima estava meio nublado. E na hora que ele fez o discurso, engraçado que abriu tudo, juro a você. Nesta quarta-feira, o trenzinho completa 135 anos. E para comemorar, toda a frota foi trocada. Além da questão do conforto, da segurança, do teto panorâmico, enfim, do ar-condicionado na cabine para os maquinistas. Além dessa parte estética, existe uma tecnologia toda embarcada. Outra novidade é que o trenzinho também vai reutilizar a energia gerada na subida para aproveitar na descida. Os novatos vieram da Suíça e já estão em fase de testes, antes de começarem a operação em definitivo. Agora os passageiros têm um maior conforto durante a viagem. A capacidade dos trens dobrou e os assentos são acolchoados. Além disso, o teto panorâmico melhorou a apreciação da vista. Estes turistas ingleses aproveitaram para fazer muitas fotos. Segundo David, Londres não tem uma paisagem assim. No, we don't have. E mesmo com um dia nublado, o passeio ainda vale a pena. Claro que um sol aqui, um céu azul ia ser muito mais gostoso, mas valeu. Qualquer passeio ali vale a pena. Uma última parada e a seguir a gente fala dos preparativos para o Natal. Ele está chegando. Papais Noéis começam a se preparar para a maratona do fim de ano. O fim de ano tá logo ali, né, gente? Os bons velhinhos já estão se preparando. E eles vão para a sala de aula mesmo, sentados na carteira, aprendem bem mais do que fazer ho, ho, ho. Eu fui conferir de perto essa preparação. As barbas brancas, o vermelho que colore o espaço e os chapéus já dão o tom da sala. É a reunião dos bons velhinhos, os bons velhinhos que estão chegando para treinar e fazer um bom Natal. O velhinho sempre vem. 40 Papais Noéis estão vindo pela primeira vez aqui para a escola. O Edinaldo é um deles e decidiu deixar a barba crescer esse ano. No início eu estranhei um bocado, porque você não tem o hábito, né, de cultivar a barba, mas estou curtindo demais. Onde que eu passo, o pessoal fala, Papai Noel. A cara de bom velhinho já está até fazendo efeito em casa com as netas. Inclusive, quando ela faz alguma pirraça, a mãe já está usando. Ó, seu avô vai falar para o Papai Noel. Os 10 anos de experiência fazem do Ebenezer um Papai Noel cheio de jogo de cintura. Uma menina uma vez chegou assim, Papai Noel, isso é brincadeirinha, não é? Papai Noel também não pode mentir. Eu digo, não, isso aqui é o seguinte, eu sou o representante do Papai Noel. O verdadeiro Papai Noel já está com Jesus, mas eu represento ele, eu sou como se eu fosse ele mesmo. Aí a garota disse, bom, ficou feliz com a minha resposta. Mas por aqui é preciso ir além de gostar de crianças. Muitas vezes é necessário até ser poliglota. É que tem tanto brinquedo disponível no mercado que muitas vezes os nomes podem embaralhar até mesmo a cabeça do mais experiente bom velhinho. Slime, hoverboard, pogobol são só alguns exemplos dessa sopa de letrinhas do universo infantil. Antes, Papai Noel dava uma boneca, dava um carrinho, dava uma bola, estava tudo feito. Agora não, agora são brinquedos e brinquedos com nomes estranhos que os Papai Noéis têm que fazer um enrolation para realmente entregar os presentes. Que clima bom, né, de fim de ano. E é com esse clima que a gente encerra o Jornal do Rio de hoje. Obrigado pela companhia. E é claro, a gente se encontra amanhã às 10 para as 7 da noite. Até lá.